Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, bom dia. Está começando o programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. Um dos assuntos mais debatidos durante todo o ano de 2011 foi a crise econômica mundial. E para ter mais detalhes sobre o assunto, nós entrevistamos aqui no estúdio o sociólogo Walter Pomar. Acompanhe. Então, desde 2005 eu venho tendo uma presença bastante ativa na área internacional, que me permitiu estar presente, desde 2005 até hoje, em muitos dos debates que têm sido feitos acerca da situação internacional. E como a situação internacional está se agravando muito, especialmente do final de 2007 para cá, esses debates têm se intensificado. Basicamente, o que tem aparecido? Primeiro, a constatação de que a gente vive uma crise internacional do sistema capitalista. Quer dizer, não é apenas uma crise do neoliberalismo, não é apenas porque alguns banqueiros e alguns governantes resolveram fazer políticas irresponsáveis, não é porque esse ou aquele Estado, esse ou aquele governo, essa ou aquela empresa desandaram. Na verdade, existe uma crise global que tem a ver com os fundamentos da economia capitalista tal como ela existe hoje, né? Essa crise tem um epicentro, que são os Estados Unidos, que é a nação economicamente mais desenvolvida e é aquela que comanda a dinâmica do sistema capitalista. Tem uma região que está hoje na linha de frente da crise, que é a Europa, que vive um processo de não só de crise econômica, mas também de desmonte do chamado estado de bem-estar social e de ataque contra as liberdades democráticas. E você tem também uma extensão da crise no Japão, que desde os anos 80 vive um processo de estagnação prolongada. Então essa é a primeira constatação que a gente tem feito nesses debates. Quer dizer, a crise é uma crise do capitalismo e ela aparece em todas as suas dimensões. Quer dizer, uma crise ambiental, uma crise alimentar, uma crise energética, uma crise comercial, uma crise financeira e, por tabela, como não poderia deixar de ser, também uma crise política e militar. Uma segunda constatação que a gente tem feito nessa discussão é que, junto da crise econômica, no sentido forte da palavra, nessa crise do capitalismo, essa crise internacional do capitalismo, tem também um processo de declínio da hegemonia dos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos são, desde 1945, a principal nação, a nação hegemônica no modo de produção capitalista. E depois que a União Soviética deixou de existir, em 1991, os Estados Unidos almejou a condição de nação hegemônica no mundo, né? Principal potência mundial. E a verdade é que hoje eles estão vivendo um declínio da sua capacidade de comandar o mundo. É declínio, quer dizer, não acabou. Eles continuam potentes, eles continuam com uma força econômica incrível, eles continuam com uma força ideológica incrível, continuam com uma força política incrível, continuam com uma imensa força militar, mas estão perdendo espaço. E a medida dessa perda de espaço é que, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eles detinham mais ou menos metade da capacidade produtiva do mundo, e hoje eles detêm cerca de 1/4 da capacidade produtiva do mundo. Só que, ao mesmo tempo, eles, que são uma pequena parcela da população mundial, consomem uma parcela muito superior da riqueza mundial. Então você tem um descompasso entre a quantidade de riqueza que eles detêm, que eles produzem, e a quantidade de riqueza que eles absorvem do planeta. Isso é o fundo, vamos falar assim, é o pano de fundo desse declínio que a gente está vivendo agora. E tem um terceiro fenômeno também que a gente tem discutido, que é uma tendência à transferência do centro do mundo, né? Onde é que teve o centro do mundo a partir de mais ou menos 1600? Teve na Europa Ocidental e depois na região que hoje a gente chama de Estados Unidos. Para onde está indo o centro do mundo hoje? Está indo para a Ásia e para a região sul do planeta. Num certo sentido, no caso da Ásia, está voltando para a região onde era o centro do mundo antes da Europa Ocidental e dos Estados Unidos surgirem, porque a China era, naquela época, anos 1500,
era a principal potência econômica mundial. A novidade aí é o deslocamento para o sul. Quer dizer, o sul, mais especificamente a América do Sul, está ganhando uma importância crescente na situação internacional. Então é esse o debate que a gente tem feito nos últimos 5, 6, 7 anos sobre a crise internacional do capitalismo, sobre o declínio da hegemonia dos Estados Unidos, sobre a mudança do centro do sistema mundial. Claro que sobre isso há dentro da esquerda latino-americana muitas posições. Resumidamente, quer dizer, qual é o objetivo do capitalismo? É ampliar a acumulação de capital, é ter lucros crescentes. Qual é o mecanismo que eles adotam para ter lucros crescentes, para aumentar a acumulação de capital? É aumentar a produtividade do trabalho, fazer com que o trabalho produza na mesma unidade de tempo cada vez mais. Só que para isso eles precisam retirar os trabalhadores do processo de produção e colocar máquinas para produzir. Então, se você for olhar ao longo do tempo, estou falando ao longo dos últimos 500 anos, aumentou barbaramente a produtividade do trabalho humano. Quer dizer, hoje em 1 hora de trabalho se produz muito mais do que há 400 anos atrás. E graças ao que isso? Fundamentalmente, graças à introdução de máquinas no processo de produção. Só que o que isso gera no longo prazo? Gera um descompasso entre a capacidade da sociedade de produzir riquezas e a capacidade de um pedaço da sociedade de consumir essas riquezas. O capitalismo produz cada vez mais às custas de reduzir o número de trabalhadores que estão envolvidos no processo de produção. Esse é um fenômeno de fundo, esse descompasso, vamos falar assim, entre capacidade de produção e capacidade de consumo, é o fenômeno que está no fundo das crises capitalistas. A crise capitalista que antecedeu a atual ocorreu nos anos 70. E ela aparecia como para as pessoas? Aparecia através de um fenômeno que decorre desse que eu acabei de explicar. Veja, quando o capitalista investe 10, ele quer ter 11 de retorno. Se ele tiver 9 de retorno, ele não investe mais. Periodicamente, o capitalismo tem essas crises, esses momentos em que, quando você investe na produção, tem tanta coisa produzida que você não consegue dar saída para aquilo que você produziu. E o resultado é o capitalista reduz a sua inversão, o seu investimento. Nos anos 70, isso aparecia como a taxa de crescimento das nações capitalistas mais desenvolvidas foi decaindo. Qual foi a solução que eles acharam para aquilo? Eles acharam a solução que hoje a gente chama de neoliberalismo. Ou seja, eles aumentaram a exploração da força de trabalho, reduzindo as conquistas sociais, reduzindo os direitos trabalhistas, reduzindo o salário, aumentando a jornada de trabalho. E, ao mesmo tempo, eles abriram um vasto espaço para a acumulação capitalista em outras regiões do mundo, em outras áreas da produção, via, por exemplo, privatizações, via entrada do setor privado com força em áreas que até então eram muito fortemente públicas, tipo saúde e educação, e também criando esse mercado financeiro enlouquecido que a gente tem hoje. Isso foi nos anos 70. Essa mistura de políticas, ou seja, piorar as condições de vida dos trabalhadores, gerar um mercado financeiro especulativo, privatizações, entrada do capital com força em novas regiões, novas atividades econômicas, o salto tecnológico que eles deram na época através da chamada, tudo que tem a ver com a informática, com a automação, tudo isso junto deu uma sobrevida para o sistema. Quer dizer, a gente teve mais 30 anos e agora a gente está tendo um repique. No fundo, uma retomada daquela situação, só que num quadro pior. Qual é digamos assim, o ponto no qual dá a crise hoje? A crise hoje se dá exatamente no ponto que eles inventaram para resolver a crise dos anos 70. Se dá na especulação financeira. E no fundo, o que a especulação financeira é? É uma maneira de produzir riqueza que não passa pela produção. Não passa de imediato, mas mais cedo ou mais tarde acaba desembocando nisso. Você pega 2007. Qual é o ponto, né? O ponto de partida da crise de 2007? Durante anos, a classe trabalhadora dos Estados Unidos não recebeu aumento salarial. Piorou as suas condições salariais. Só que o sistema, durante todos esses anos, estava gerando lucros financeiros brutais, que precisavam ter alguma saída. Uma das saídas encontradas foi empréstimo barato,
tá certo? Aparentemente vantajoso para aquele mesmo trabalhador que não tinha aumento salarial poder ter seu cartão de crédito, poder ter o seu dinheiro para comprar uma casa, etc. Muito bem, quer dizer, num primeiro momento isso parece ótimo. As pessoas pegaram, se endividaram, as famílias se endividaram, usaram esses recursos para comprar ações, para comprar casas, para comprar coisas, enfim. E num determinado momento, o que aconteceu? Uma brutal crise de inadimplência, porque os salários não aumentavam, porque o emprego estava caindo, e isso gerou uma cadeia de causa e efeito que acabou afetando o sistema financeiro norte-americano, que estava todo ele altamente endividado. Então, quando isso acontece em 2007, 2008, qual é a reação dos grandes governos? É dar dinheiro público para as empresas que estavam em crise. Ou seja, endividaram o Estado para salvar as empresas capitalistas que estavam endividadas. O que está acontecendo agora? Os Estados estão quebrando. É o caso da Europa, são grandes Estados que não tinham problema nenhum há 4 ou 5 anos atrás, mas que foram convocados a ajudar no pacote para salvar as empresas financeiras e agora eles estão quebrando. Por quê? Porque eles se endividaram para salvar o setor privado. Então é essa, vamos falar assim, desde a origem mais de fundo até o que está acontecendo hoje, é esse, claro que de maneira muito simplificada, a sequência da crise. O presidente do Sindicato dos Correios de Alagoas, José Balbino, fez um balanço das lutas e conquistas da categoria no ano de 2011. Confira! O ano de 2011 foi um ano de muitas lutas, né? Tivemos algumas derrotas, mas que as conquistas foram maiores, né? Então, realmente nós tivemos vários embates com a direção tanto da empresa em Brasília como da direção regional, mas que no somatório nós avaliamos como um ano positivo, onde a categoria teve mais vitórias do que derrotas. Olha, a expectativa é o segundo ano do governo Dilma, né, e eu acredito que a expectativa é de que teremos muitas lutas também, temos várias bandeiras de lutas ainda para conquistarmos, e a gente tem essa expectativa de que o ano de 2012 será também de muitas lutas, mas a expectativa de que também tenhamos muitas vitórias, né? Novas conquistas para a categoria, não só de Alagoas, como também para a categoria em nível nacional, e no mais é desejar aos trabalhadores excetistas aqui em Alagoas um ano de 2012 com muita luta, mas também com muitas vitórias. E quem também fez um balanço sobre as conquistas no período de 2011 para a sua categoria foi o presidente do Sindicato dos Servidores da Uncisal, Ederaldo dos Santos. Acompanhem. O Sindicato da Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas teve uma grande conquista no ano de 2011, em relativo a salários, que foi uma conquista, não foi o que a gente esperava, mas foi uma conquista boa com o aumento do governo. Foi uma luta difícil, mas os servidores, ao longo desses anos, sem aumento nenhum, foi um ganho real que a gente esperava há muito tempo. E 2012, o que pode se esperar? 2012, tenho certeza que a luta continua, é importante a participação dos servidores, no caso da Uncisal, dos servidores docentes e os técnicos administrativos, é muito importante esse engajamento na luta para 2012. E diante disso, eu desejo a todos os servidores e alagoanos desse estado, um estado sofrido, mas um estado bonito, que a conquista 2012 vai ser cada vez melhor. E boas festas para todo mundo. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs.
Entregar as empresas do setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine, tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado, com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa para cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. Se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Passei. Está terminando o programa Eu Quero Ver. Lembrando que ele vai ao ar diariamente às 11h30 da manhã. E você pode continuar nos seguindo pelo Twitter e revendo as nossas reportagens através do blog euquerovercut.blogspot.com. Envie também a sua sugestão de pauta ou crítica para o nosso e-mail, o euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia, um bom dia e até amanhã. A luta se fortalecer, Eu quero ver. a mudança acontecer. Eu quero ver. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval? Eu quero ver. A luta se fortalecer, Eu quero ver. a mudança acontecer. Eu quero ver. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval?